Fala galera motociclista de Feira de Santana, Bahia, Pacifica, Rio Grande do Norte, Lagoa da Confusão, Tocantins, Feliz Natal, Mato Grosso e em qualquer outro lugar onde você rode de moto no dia a dia por lazer, para ir ao seu trabalho ou como forma de trabalho. Eu sou Adriano Caveira, membro dos Monstroqueiros MC, e este aqui é o podcast 60 Minutos ou Menos, onde vou realizar um bate-papo com pessoas envolvidas com motociclismo e afins. No episódio de hoje eu estou aqui com o Jack Chan, um outro membro dos Monstroqueiros que também é conhecido por seu requisitado trabalho envolvendo mecânica e customização de motocicletas de todas as categorias, cilindradas e nacionalidades que você pensar. As Aventuras de Jack Chan. Ele falará um pouco sobre customização, motociclismo e sobre como dar um fim à calvície usando um óleo específico de motor. Então roda a vinheta que os 60 minutos ou menos vai começar. Jack, de onde surgiu o seu apelido? Meu apelido, ele surgiu numa primeira academia que eu entrei, porque no local o pessoal costumava botar apelido. Então cada um tinha um apelido diferente, de um ator, de algum filme, alguma coisa assim. Aí disseram que eu parecia com Jack Chan. E aí, por coincidência, no local que eu fui trabalhar, faziam a mesma coisa, de colocar apelidos. E colocaram o mesmo apelido sem ninguém me conhecer. Então ficou Jack Chan, tanto na academia como no local onde eu trabalhei, e ninguém me conhece pelo meu nome, que é Edson. Existe uma pergunta que eu acredito que todo mundo que tem uma moto com guidão customizado, uma custom com guidão customizado, acaba tendo que responder. Porém eu vou deixar que você responda essa pergunta de uma forma mais técnica. Saca sovaco, cansa o braço? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço o pessoal perguntar. Quem conhece e quem não conhece também. E alguns por resenha, outros por falta de conhecimento. Seca-sovaco ele só vai cansar se ele for mais alto do que a altura do seu ombro. E se você tiver algum problema de saúde, problema de ombro, braço, alguma coisa assim. Mas se você tiver de boa, nada disso vai acontecer e a pilotagem fica até melhor do que um guidão baixo. Seus clientes costumam pedir modificações estranhas, modificações fora do convencional. Eu particularmente acho aquele Santo Antônio, aquele CC bar mais alto, que é mais alto que o pontuador, muito estranho. O pessoal costuma pedir coisas estranhas, diferentes assim? Modificações estranhas não tanto, mas costumam pedir muito coisas que não se encaixam dentro do projeto. Um cara chega aqui com projetos de alguém e acha que eu vou copiar o mesmo projeto, e isso eu não gosto de fazer, copiar. E ele quer fazer um projeto que é muito caro, bem complexo de ser feito e muito bem feito, só que na hora do valor ele percebe que não tem como fazer. Já teve gente de me perguntar se tinha como pegar uma moto esportiva e transformar numa moto custom. Esse acho que foi o pedido mais estranho, mas de resto é mais pessoas que chegam com muitas ideias que não se encaixam no projeto. Às vezes o cara quer um bobber e vem com ideias de coisa de café racer e quer fazer uma mistura. Customização, a gente não tem um padrão definido, tem limites na customização. Tem que fazer sentido, tem que ter uma relação. Se a gente vai fazer uma bobber, a gente não pode misturar uma bobber com café racer, com esportiva. Então a gente tem que definir uma linha de customização para que o projeto não fique feio. O projeto está bem feito, porém a linha de customização foi mal escolhida pelo cliente. O projeto acaba se tornando feio. Muito bom, muito bom. E as customizações mais comuns que o pessoal pede para você fazer? CC bar e guidão. É a receita básica que a maioria quer fazer, é isso. Você tinha mencionado antes o acessório do guidão também. Retrovisor invertido. É uma das coisas que o pessoal mais pede. O resto tá crescendo também outros pedidos. O pessoal tá mudando mais esse conceito de moto customizada e vê que eu consigo fazer coisas que as pessoas aqui não encontravam antes em feira. Que hoje está encontrando comigo, e muitos deles acabam se surpreendendo com o que eu faço, porque às vezes a pessoa espera uma tampa lateral, um pedaço de
chapa, cheio de parafuso, um negócio mal feito, e quando vê, encontra uma cópia da original de chapa e fica me perguntando como é que faz aquilo, porque ficam até espantadas com a qualidade que foi feito, porque o pessoal aqui está acostumado com pessoas que dizem que faz customizações, mas só colocam um pedaço de chapa mal soldado, amarrado por enforca-gato, e quando vê a qualidade, vê que tem um diferencial que nunca viram em feira. O pessoal não se preocupava com o acabamento, mas aí você começou a investir nessa parte, né, de fazer um acabamento maneiro. Como customizador que se preze você também faz seus próprios projetos, coisas que para você mesmo, para você demonstrar para os outros. E o que é que você anda fazendo, Jack? O que é que você tem feito na sua garagem para você? Qual projeto você está envolvido nesse momento? Projeto pessoal. O mais desafiador. Eu tenho um projeto, porque eu quero deixar ele tão bom, ou seja, como se fosse uma propaganda do meu trabalho. Então eu quero deixar o melhor possível, e por isso, por essa moto ser minha primeira moto, e eu não, na época eu não sabia customização, mal sabia mecânica, então eu paguei para uma pessoa fazer essa moto. O que ela fez ficou horrível. Cada coisa que ela fazia era uma pior do que a outra. Era parafuso soldado em cima de parafuso, vergalhão para fazer comando avançado. E o que ela tá hoje para o que ela tava na época, as customizações que a pessoa fez, não tem mais nada das customizações, teve que ser tirado tudo. Então pode-se dizer que os mecânicos ruins fizeram você se aperfeiçoar até se tornar um mecânico bom. Tenho mais ou menos uns 20 anos essa moto. Essa moto nunca fica pronta por ser minha também e não ter tanto tempo para parar para fazer a minha customização. Mas esse projeto, que é uma CB400, que é uma bobber de verdade, rabo duro, com banco de mola, essa é a verdadeira bobber. A maioria aqui das pessoas, quando me procuram, elas querem uma bobber, mas elas acabam não fazendo a bobber de verdade, porque a bobber de verdade, ela não tem banco para duas pessoas, ela tem um banco para uma pessoa só, e as pessoas ficam, não quero cortar chassis, esse banco, mais isso, mais aquilo. As pessoas têm que entender que customização é isso, ou você faz de verdade ou você não faz. Então, nunca encontrei uma pessoa em feira que quisesse fazer uma bobber de verdade. Sendo fiel à categoria bobber mesmo, né? O estilo bobber. E tem alguns outros projetos menores, que é tô com outra moto aí, com um projeto futuro aí, bobber também. Fiz alguns projetos numa V-Blade 250, que foi minha primeira custom, que eu rodei por muito tempo, gostei muito da moto, fiz várias customizações. Tenho agora a Virago 535, que é uma moto que eu venho customizando, fazendo alguns detalhes aí, mas são todos os meus projetos, eles não acabam demorando mais de ficar pronto, devido ao trabalho e a falta de tempo para estar fazendo os meus projetos. Meus projetos eu tento fazer o melhor possível, como os projetos que eu faço para os clientes, como se fosse para mim. Eu não faço pensando que eu estou fazendo para o cliente. Eu faço para ficar melhor possível, e mesmo assim, como eu sou uma pessoa muito exigente, a maioria dos projetos eu não acho que ficou 100%, mesmo todas as pessoas falando que tá 100%. Mas para mim sempre dá para ficar melhor. E é tanto que eu venho investindo em equipamentos para facilitar o trabalho e tá sempre melhorando a customização. Como saber se a modificação vai ficar boa? As pessoas vêm com ideias na internet que acham legal, tem um modelo de moto que não é o mesmo modelo da sua moto, é um estilo americana, uma Harley ou numa Indian, e quer trazer para custom isso. Como saber se vai ficar boa ou não? É um enorme problema que eu vejo aqui em relação a isso que você perguntou, porque os clientes, quando eles chegam a mim, eles chegam com muitas ideias e uma moto só para muitas ideias, então todas as ideias não vão se encaixar nessa moto. Eles querem muito que eu faça cópias de trabalho de outras pessoas. Isso é uma coisa que eu não acho legal, fazer cópia. Eu tento botar minha identidade na moto, é tanto que eu não faço peças iguais. Eu sempre faço, às vezes você faz um guidão, você vai fazer outro guidão, são dois guidões, mas eu sempre coloco algum detalhe para diferenciar. Eu guardo alguns moldes, às vezes eu uso o molde, mas sempre eu acrescento alguma coisa nesse molde, nessa peça que eu tô fazendo. Então o cliente ele chega a mim cheio de ideias e eu tenho que ir podando ele para que o projeto não fique mal feito. Tenho que ir passando as ideias para ele, mostrando algumas coisas que eu já fiz, mostrando algumas imagens para a gente ter uma base do trabalho, como é que fica, para ele dizer se ele vai gostar ou não.
Mas é uma coisa muito complicada, porque eu não tenho como exigir que o cara faça o que eu quero. Eu tento passar para ele que eu tenho uma experiência no ramo, para que ele entenda que aquilo que ele quer não vai ficar legal. Eu uso muito foto de internet, essas coisas para ter uma base, não para copiar, mas sim para ter uma base, para que ele entenda. Porque tá aparecendo muita gente nova nesse meio customização, querendo customizar a moto, vai pegar a primeira moto, chega com um monte de vídeos, com um monte de coisas, e na maioria das coisas que eles me apresentam, eu sei o que é, sei como fazer e não é nada de novidade, porque eu sempre busco informação, eu não fico limitado no que eu faço. Se você for procurar aqui em feira, você vai encontrar pessoas que fazem guidões, mas se você for ver a linha de guidões que ele faz, é praticamente os mesmos. Então eu não tenho um diferencial. Eu uso Pinterest como fonte de inspiração, mas eu não copio. Eu faço uma coisa usando ele, mas sempre acrescentando alguma coisa que me dê personalidade no projeto. Agora, alguns projetos, como aqui em feira a customização ela ainda está fraca, eu não posso fazer igual customizadores de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro, exigem que só faça o projeto se for da forma que ele quer. Eu não posso exigir isso. Eu tento convencer o cara o que é o melhor, e se o cara não aceitar, eu faço o que ele quer. Agora eu não vou divulgar muito, porque acabo sendo obrigado a fazer o que o cliente quer para continuar no mercado, porque o mercado de customização em feira é fraco. Então às vezes eu faço um projeto que eu não gosto. Infelizmente eu ainda tenho que fazer dessa forma, e os clientes que fazem da forma que eu indico, nenhum deles se arrependem. É tanto que já teve clientes que fez customizações em motos e o valor da moto dobrou por causa da customização. Mas se eu fosse fazer o que ele queria, a moto provavelmente ia cair de valor, não acrescentar valor. É isso que eu ia falar. Muita gente acha que customização desvaloriza a moto. Muita gente fala que customização não agrega valor no veículo, mas depende. Se a customização for uma customização que de cada 10, 8, 9 pessoas aprove, com certeza ela vai agregar valor e vender muito mais caro, porque se a maioria gosta, com certeza vai vender mais caro. Agora, se é um projeto que ficou feio, não vai agregar, vai perder valor. Uma outra pergunta, Jack, que surgiu é: quero transformar minha moto numa Café Racer. Quais problemas vou ter na pilotagem e no conforto? As motos do estilo Café Racer, Scrambler e Brad Style, que são 3 linhas de segmento da customização, que muita gente não sabe que tem essa linha. O pessoal está querendo muito fazer um estilo de customização que até as montadoras estão agregando nas suas motos, vindo de fábrica. Só que a questão de algumas customizações é: ou você escolhe estética ou conforto. E as motos Café Racer, que a maioria quer fazer esse segmento de Café Racer, que é uma Café Racer com semi-guidon, bancos muito finos, a posição de pilotagem, que a maioria tá querendo para uma Café Racer, é uma posição de pilotagem que é péssima. É uma moto que o cara vai fazer para passear, não é uma moto que o cara usar no dia a dia. Agora a gente não tem limitação no projeto, fazendo vários estudos que o cara consiga andar tranquilo. Só que o problema que eu vejo também, igual nas motos Bobber, é a Café Racer, que as pessoas chegam com muitas ideias, e ideias que não tem condição de fazer, porque são ideias que, por exemplo, muita gente quer chegar aqui com um projeto Café Racer com um banco muito curto e sem um paralama traseiro e sem um paralama dianteiro. Não tem condição, porque a lei não permite você andar sem os 2 paralamas. E como aqui não é igual aos Estados Unidos, que é tudo asfalto, tudo bonitinho, tudo legal, então não tem condição do cara andar com uma moto dessa, que ele vê lá num vídeo, que ele vê lá um customizador de São Paulo, dos Estados Unidos, de outros países aí, querer fazer aqui e achar que ele vai rodar tranquilo. Ele não vai. Ele vai sair de casa e quando ele voltar, ele vai estar parecendo que andou numa moto de cross. Vai voltar todo sujo, porque são projetos bonitos visualmente, mas não são projetos para estar sendo utilizados aqui na nossa cidade. Você mencionou o pessoal que está adquirindo a Custom como primeira moto ou mudando para o estilo Custom, mas também tem aqueles que já possuem a moto há um certo tempo e que sonham em mudar para cilindrada maior, mas não tem dinheiro suficiente. Você acredita que a customização também sirva para renovar o carinho do dono pela moto, para transformá-la em uma moto diferente? Com certeza, com certeza. Às vezes o cara tá muito tempo com a moto,
tá cansado da moto. E aí, como esse meio de customização a gente não tem limite, e é uma coisa que muita gente fala, eu também falo, que a moto custom, ela nunca tá pronta. Sempre tem alguma coisa para agregar na moto, sempre tem alguma coisa para melhorar. E a gente pode fazer infinidade de coisas na moto. Teve gente que eu já fiz 2, 3 guidões para a mesma moto. Fiz vários projetos, fiz CC bar diferente. A maioria dos clientes que faz serviço comigo, eles acabam fazendo outros serviços porque acaba se tornando esse tipo de customização como se fosse um acessório para um celular, uma capa diferente, uma película diferente. Então, Tatuagem, corte de cabelo. isso. Então acaba a pessoa sempre estando mudando e está sempre com a mesma moto, mas está sempre com a moto aparentemente diferente, às vezes até algumas customizações. As pessoas que conhecem a moto não conseguem reconhecer a moto pela customização. Customização também abrange a parte mecânica, melhorando a performance em algumas motos. Eu vejo muita gente na internet comentar sobre os itens que melhoram a velocidade final ao saída da moto. Vela de iridium, troca de kit de relação. Quais modificações fazem algum tipo de diferença e que mudança isso causa? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante. Muita gente vê muita coisa em alguns locais da internet e acaba achando que aquilo funciona, mas tem muita coisa que é mentira, porque muita gente está divulgando coisas que são falsas, mostram resultados que, quer dizer, na verdade não mostram. Diz que tem resultado, mas não mostra. Você vai encontrar muitos vídeos no YouTube, um cara dizendo, troquei tal coisa e a moto ficou excelente, que ficou isso e aquilo. Mas ele nunca mostra o vídeo daquela moto. E às vezes quando você vai ver o vídeo tem 2, 3 anos e o cara fala lá, eu acabei tendo que tirar aquela peça que eu coloquei porque a moto não ficou boa. Mas vela de irídio, cabo da vela de irídio, de buster, filtro esportivo, são coisas que não vai dar tanto desempenho numa moto, principalmente se ela for de cilindrada baixa, e são coisas que funcionam melhor para uma moto que foi preparada, aumento de pistão, comando de válvula, com maior abertura, preparações de carburador. Então simplesmente você coloca cabo de vela especial, vela de irídio e o filtro de ar esportivo, você só vai praticamente aumentar o consumo dela e não vai ganhar todo desempenho. E em relação a kit de tração com corrente mais fina ou com pião maior, uma coroa menor, ela só vai dar desempenho na moto se a moto tiver potência, porque tem motos que ela tem potência, mas o kit não está adequado para ela. Então você coloca um pião maior. Se ela tiver força, ela vai ter um desempenho melhor e ela vai ter um consumo menor com um pião maior, mas isso depende da potência da moto. Se a moto já está no limite, ela não vai para lugar nenhum. Agora, se você quiser aumento de potência, aí já vai para preparação de motor, que seria um pistão maior, comando de válvula com a maior abertura, serviço de duto de cabeçote, vela, filtro de ar esportivo, tudo isso. Só que todas essas coisas acabam diminuindo a vida útil do motor. Algumas pessoas também transformam a moto a gasolina para álcool, mas se torna um problema se você não usa com frequência, vai danificar muitas outras peças. Então, aumento de potência na moto acaba não sendo vantagem se você não tiver coragem de estar quebrando o motor, diminuindo a vida útil. Então, eu não acho vantagem esse tipo de melhoria para ganho de potência. Algumas motos, como a Kazinski Mirage, por exemplo, foram fabricadas nas versões carburada e injetada. Desses dois tipos de sistemas, qual seria o que dá mais potência e o que dá menos defeito? As Miragens, ela vem injetada e carburada. Uma coisa que muita gente não sabe, que a quantidade de cavalos nas Miragens elas não são iguais. Teve uns anos de Mirage carburada, que ela tinha uma quantidade de cavalos menor, mas a Mirage ela foi boa até 2009, quando ela foi a última carburada. Então, depois que ela veio injetada, o primeiro ano de injetada, que foi 2010, ela veio péssima, piorou no 2011 e 2012 melhorou, mas mesmo assim, a maioria delas ou tá num ciclo de troca de peças, ou virou carburada, ou a pessoa tá vendendo para tirar peça. A Mirage passou a ser injetada quando a Kazinski foi comprada pela empresa sino-brasileira CR Zhongshan. Isso aconteceu em 2009. Ela lá fora ela não é tão ruim, mas quando ela trouxe para o Brasil, ela veio com uma instalação elétrica de péssima qualidade para baixar custo. Então é um problema grave em todas as Mirages, a parte elétrica, e acrescentou mais um problema com a injeção,
que não é boa e o desempenho da injetada não é melhor que a da carburada. É tanto que elas acabam virando carburada e continuam com o mesmo desempenho. Mas a Mirage hoje é uma moto que eu não vejo como uma boa opção de compra, porque a maioria dos clientes, não são todos, mas a maioria dos clientes donos de Mirage, eles gostam de mexer na própria moto, sendo que eles não têm noção do que eles estão fazendo, devido a grupos de WhatsApp que incentivam eles a estar fazendo alterações por conta própria, e alguns dizem até que os mecânicos não sabem mexer. Só que a questão é, às vezes ele leva para um mecânico que o mecânico não tem o entendimento da moto, então o cara às vezes comete erros, e a maioria dessas motos, quando elas chegam até mim, ela já foi mexida por muita gente, já rodou por muita gente. Além dos defeitos que ela tinha, ela acrescentou mais porque foi para pessoas que não sabiam. Então hoje essa moto, tanto aqui em feira como em outros locais, porque eu participo de grupo de WhatsApp desse tipo de moto, Mirage 250 e 150, muita gente não quer pegar porque se torna até um problema para o mecânico, porque não são motos que costumam vir para resolver um problema ou outro. É sempre vem uma lista de problemas, porque o dono mexeu, outras pessoas mexeu. Então a maioria dos donos só leva até a oficina depois que ele já piorou a situação. Muita gente que pensa em comprar uma Custom tem uma certa paixão pelos modelos, está influenciado por amigos que possuem motos nesse estilo, assistiram séries como Sons of Anarchy ou mais MC, ou entraram para um motoclube ou motogrupo. Você disse que a Mirage não é uma boa opção, então, ainda na sua opinião, quais as melhores motos, seja 125, 150 ou 250, nesse estilo? Algumas pessoas vêm me procurando para dar essa informação, para não cometer erros na compra de motos. O que acontece? Pela Mirage ser uma moto 250 e na categoria de valor, muita gente compra a Mirage 250 porque os anos que foram fabricadas, 2001 a 2014. Então a quantidade de motos que foram vendidas no Brasil foi muito grande. Então a moto que tem muita opção de motos no mercado, então a maioria acaba indo para essa linha de Mirage. Só que a maioria acaba se arrependendo, que eu tenho clientes que ele já gastou tanto dinheiro com a moto e até hoje não consegue rodar com a moto direito porque a moto nunca fica boa. E muita gente acaba comprando Miragens barata por conta própria, sem estar pesquisando, sem estar procurando um mecânico que entenda, achando que está fazendo um bom negócio e acaba se tornando um péssimo negócio. Conservação é tudo. Quando o cara compra uma Mirage que ela está em bom estado, menos mal. Mas muita gente vem comprando Miragens que o dono não conseguiu resolver o problema e vende barato para outra pessoa, iludida por ser a primeira moto. O cara que nunca teve uma moto já vai começar em uma moto a partir de 250 cilindrada, ele já fica muito empolgado com isso. Então ele acaba não enxergando o que a moto tem de problema. Às vezes até a gente aconselha para não comprar e ele acaba comprando porque ele acha que é um bom negócio. Ele é otimista achando que aquilo ali não vai ser um problema. Tem a conversa do vendedor também. E o vendedor sempre fala que é só trocar uma coisa ou outra que a moto fica boa. Mas por que ele não trocou? E sempre as motos dizem que são revisadas. Mesmo que a moto for revisada, você tem que levar para revisar, para ver se foi revisada realmente. Porque eu vi pegando motos que aparentemente estão boas, mas quando eu vou desarmar não tem lubrificação em lugar nenhum. E o conselho que eu dou para quem quer começar nesse mundo de moto custom, iniciar, a melhor opção é a Mirage 150 de moto de baixa cilindrada. Intruder 125. Só que o problema é que a Mirage 150 é difícil de encontrar e uma moto que o pessoal não gosta muito de vender porque é uma moto que o desempenho é bom, é uma moto relativamente bonita, dá para se melhorar, tem um porte legal, então pessoas que tem não querem vender por isso. Também uma opção ótima para quem quiser entrar já com a moto custom 250 cilindradas seria a V-Blade 250, que é uma ótima opção, apesar de muita gente falar mal. Só que o problema da V-Blade 250 é as pessoas que pegam essa moto não sabem mexer, acabam deixando a moto ruim e a moto vive quebrando e dizendo que a moto não presta. Entendeu? E tem peças na V-Blade que elas são de plástico, então muitos mecânicos acham que apertar os parafusos dessas peças tem que apertar até quando o parafuso não roda mais. Eu tive uma V-Blade 250, eu fui o segundo dono, meu irmão foi o primeiro. A moto nunca me deu de cabeça, nunca me deu tristeza, só me deu alegria. Porque eu peguei uma moto de uma pessoa que cuidou muito, que é tanto que a moto tinha planilha de peças de serviço, que eu nunca vi uma pessoa fazer isso, ele fez isso.
E eu mantive o padrão, não fiz planilha, mas eu mantive o padrão. Então é uma moto que, se eu pudesse ter ela em outra moto, eu não venderia ela nunca. Muita gente fala mal, ela tem uma má fama por ser da Sandal. Muita gente fala mal, muita gente esculhamba. Mas é um motor que dificilmente você vai ver dando problema. Vejo muita gente forçando o motor, fazendo exageros. E é um motor que aguenta muito mais do que, por exemplo, uma Mirage 250. Então é uma moto que dá para se fazer várias customizações. É uma moto que não é difícil para ficar bonita. Ela vem com coisas nela que realmente é feio, principalmente paralama traseiro, mas isso dá para se dar jeito. A melhor opção que eu indico é Intruder 125, Mirage 150 e V-Blade 250. São as melhores opções para quem quer começar nesse mundo custom aí. Algumas customizações, como o corte de chassi, são para a vida toda, mas algumas são facilmente reversíveis, como troca de escapamento, retrovisores, guidão. A gente sabe que algumas customizações são proibidas por lei e os veículos acabam indo para o pátio por isso, podendo ser retiradas somente com a recolocação da peça original. Quais peças devemos guardar e quais são perecíveis ou possuem armazenamento desnecessário? Algumas coisas que são boas para se guardar seria o guidão original, retrovisor, se você colocar um retrovisor que seja fora do padrão, e descarga. São as coisas principais que você deve guardar, porque o resto você não vai conseguir resolver nada. Tem coisas que você não vai conseguir resolver para estar colocando. Eu vi uma frase de um customizador que ele fala que ou você anda na lei ou você anda de custo. Então não dá para andar nos dois no Brasil. Não tem condição, porque nosso país força a gente ter um veículo que na verdade não é nosso. É como se a gente pegasse um veículo emprestado e fingisse que não fosse emprestado e ficasse rodando e não quisesse devolver. E vai chegar uma hora que o dono vai pedir esse veículo de volta. Isso que acontece no Brasil, porque tá tendo muita customização boa, mas eles colocam a customização como um crime. Mas customização não é crime, é tanto que quem customiza a moto tem um padrão diferente de outras pessoas que quer esculhambar, que quer fazer baderna, que quer fazer coisas erradas no trânsito. Então quem customiza a moto tem um padrão muito melhor do que quem está esculhambando a rua aí no dia a dia. Além disso, você pode guardar as peças, até mesmo as customizações. Na hora que você vai vender a moto, você pode retirar o guidão e colocar o guidão original de volta, vender a moto e manter as outras peças na sua próxima moto. E também tem umas questões. Tem peças que não vale a pena você guardar, por exemplo, chaves de luz, peças elétricas. Essas peças elas vão ficar ruins e não são coisas que você vai necessitar delas só se você pensar em vender. Mas o ideal é que você venda todas essas peças que não vale servir, porque elas vão estragar de qualquer jeito. Se não está na moto, ela vai estragar mais rápido do que estando na moto. Se você guardar, não vai ter jeito, ela vai estragar. Porque eu já tive peças que eu comprei novas, nunca abri da embalagem e depois de 2 anos as peças estavam ruins que eu não consegui utilizar. E as peças que eu coloco na moto, ela dificilmente fica ruim dessa forma. E a respeito do tipo e tamanho do pneu, Jack? Algumas pessoas colocam até mesmo pneus de Fusca na moto ou um pneu com uma largura bem maior do que o original. Que tipo de problemas isso pode causar? Essa é uma pergunta muito polêmica, que em grupos aí de WhatsApp dá até briga. Pior do que discutir religião e política. Pneu de Fusca. O que acontece? Em relação a pneu de Fusca, muita gente fala que é bom, muita gente fala que é ruim. Antigamente ele era bom devido ao preço, que ele era muito mais barato do que o pneu de moto. Mas de qualquer forma ele não compensa, porque todas as motos que eu andei que tinha pneu de carros ou Fusca, todas elas você não consegue fazer uma curva direito, não tem tanta estabilidade, ela só vai durar mais, muito mais do que um pneu de moto. Porém, é um pneu que ele é quadrado, ele vai forçar rolamento, vai forçar balança, então vai prejudicar com certeza outras peças na moto. Para a estética fica bonito, porém é um pneu que se ele furar, ele vai murchar tão rápido que você vai cair. O pneu de moto, quando ele fura, ele não murcha tão rápido e você não vai perder estabilidade. O pneu de Fusca é capaz dele sair até da jante e embolar na corrente, embolar qualquer local e você ter um acidente maior, como eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Em relação a pneu, quanto maior você coloca um pneu, quanto mais largo você coloca um pneu, a pilotagem vai ficar cada vez pior. Só se você pegar motos que, por exemplo, a V-Blade 250, ela é uma moto que vem com o pneu dianteiro muito fino. Só que é um erro de fabricação
vinha de fábrica com um pneu muito fino, que você não tinha estabilidade e esteticamente era feio. Então quando você coloca um pneu mais largo, ela ganha estabilidade. Mas quando você pega uma moto que já tem pneu largo, você coloca mais largo ainda, esteticamente fica muito bonito. Porém, ela vai perder desempenho, ela vai ficar a moto mais pesada. Você vai sentir ondulações no asfalto, nessas faixas brancas. Você vai sentir qualquer ondulação que tenha em qualquer terreno. Às vezes tem gente que já teve acidente saindo do acostamento para pegar a pista, que o desnível é muito alto. Então você vê motos aí que já vêm de fábrica com pneu muito largo, que são as Boulevard 1800, as Fat Boys novas, que o pneu é muito largo. A pilotagem é muito ruim. A estética é perfeita, agora a pilotagem não é boa e corre o risco de ter acidente. Falamos da parte criativa dos projetos, dos estilos que você modifica ou produz, mas uma outra situação do trabalho de mecânico e customizador é que você não faz tudo sozinho, não é isso? Às vezes depende de um torneiro mecânico, estofador, borracheiro. O que isso traz de pontos negativos no seu dia a dia? Essa é uma pergunta boa, acaba às vezes me tirando do sério alguns clientes e algumas pessoas que eu dependo de fazer alguns tipos de serviço, que são serviço de pintura e serviço de forro de banco. Às vezes eu preciso trocar um pneu, é um serviço de um torneiro que eu não tenho como fazer. Isso me prejudica bastante, porque às vezes você leva para um torneiro para fazer aquele serviço, o cara lhe fala, eu levo 8 horas da manhã, o cara fala, venha buscar às 3 horas. Eu chego às 5 e não foi nem pego aquela peça. Aí manda aí no outro dia, eu chego lá meio-dia, a peça não tá pronta. Então o cliente ele não quer saber se a peça tá pronta ou não, porque eu dei um prazo, às vezes eu dou um prazo maior pro cliente, e aquele prazo que eu dei maior, o cara que tá fazendo serviço para mim, ele dobra, triplica às vezes aquele tempo, porque ele não tem a responsabilidade com aquilo, porque quem pegou o serviço foi eu, então ele não tá nem aí para isso. Muitas vezes os clientes acham que meus atrasos é culpa minha, mas não é, porque eu dependo dessas pessoas. Eu espero que daqui por um tempo mais pra frente eu consiga resolver todos esses problemas para não depender de terceiros, porque isso me prejudica muito em relação ao tempo de entrega. E às vezes eu ficava pensando, pô, como é que eu faço o serviço e demoro a entregar? É muito chato isso. Só que eu vejo muitos customizadores grandes que têm grandes equipes, maquinário, tudo para dar um trabalho mais rápido. E eu vejo eles falando que ponto fraco neles são os prazos de entrega. Costumo ver muitos vídeos, muitas informações sobre isso. Nos Estados Unidos, quem faz uma customização, o prazo de entrega é de 2 anos. O cara tem 2 anos para entregar. Ele pode entregar com 1 mês, 2, 1 ano. Ele tem 2 anos para entregar. Então é um prazo muito grande. E as pessoas aqui, que quando você dá um prazo de 1 mês, 2 meses, as pessoas acham um absurdo. Só que customização não tem como você dar uma definição exata de tempo. Às vezes consegue fazer no tempo, às vezes não. E principalmente quando depende de terceiros, esse tempo não tem como definir. É difícil encontrar pessoas que tenham a responsabilidade de entregar no prazo e que cobrem valores que sejam valores adequados. Muitas vezes as pessoas querem cobrar um serviço para mim e quer perguntar que moto é, para quê? Para definir o preço pelo que a moto vale. Então isso aí fica ruim. Se ele manter esse padrão de valores pelo serviço, ficaria melhor, porque eu levaria sempre serviço para ele. Então eu tenho que estar sempre buscando outras pessoas para estar fazendo serviço, porque não tem condição de eu levar uma peça para fazer serviço que for muito caro e eu não ganhar nada em relação ao serviço, porque ele cobra tão caro que, se eu for cobrar, fica tão caro que o cliente não vai ter condição de fazer. E customização, ela infelizmente ela acaba sendo caro porque envolve muita coisa. E eu ainda não ganho tanto lucro com isso, porque se eu for cobrar o valor que era para ser cobrado, muita gente não vai conseguir fazer customização. A questão em relação ao cliente, o cliente chega aqui com muitas ideias de customizadores que já tem muitos anos no mercado e que tem equipamentos que fazem um tipo de customizações que são muito caras, e ele acha que eu vou fazer uma customização igual por um valor muito mais barato, e não tem condição. E muito cliente também chega querendo que eu passe informações de como faz meu serviço. Isso acontece muito. O cara chega com um vídeo, manda pra mim e eu pergunto: o que foi isso? Aí ele fala assim: não, tem como fazer essa customização na minha moto? Então ele quer que eu fale para que ele vá em outra pessoa fazer essa customização, ou ele mesmo tente fazer. Tem coisas no meu Instagram, vídeo de uma moto que foi minha mesmo, que as pessoas perguntam como é que eu fiz aquilo.
Só que tem coisas que eu aprendi a fazer vendo vídeo, alguém me ensinou, alguma coisa assim, e tem coisas que eu mesmo desenvolvo. Não vou pegar uma coisa que é um segredo da minha profissão e passar para uma pessoa fazer. Aconteceu uma situação muito chata, que foi uma pessoa que fez customização comigo. As customizações que eu indiquei para ele, a maioria ele não quis fazer. Depois ele se arrependeu porque as pessoas comentavam de fazer aquilo que eu tinha orientado ele a fazer. Ele foi fazendo aos poucos. E teve outras coisas que ele resolveu fazer que ele me perguntava para outras pessoas fazerem. Ele perguntava para mim, para levar para um serralheiro que faz portão e desenvolver aquilo ali. Só que o projeto não funciona dessa forma. Com certeza não. Projeto, o cara tem que entender se aquilo pode ser feito ou não, como deve ser feito, se aquilo vai resistir, como a solda tem que ser bem feita. Então o cara quer que eu passe o segredo da minha profissão para ele desenvolver, e eu não lucre nada com isso. Se for dessa forma, eu não vou ter condição nenhuma de trabalhar. Então acontece muito isso de chegar pessoas querendo que eu passe informações, achando que eu vou liberar segredos da minha profissão. Se eu for liberar segredos da minha profissão, eu não tenho como viver. Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Jack Chan Custom ou sobre os Monstroqueiros MC, eu vou deixar os links aqui nas redes sociais na descrição. E quem quiser ver ou ouvir os próximos podcasts de 60 minutos ou menos e outros projetos que eu estou envolvido, pode deixar aquele like maroto, seguir o meu canal e ativar o sino para as notificações. Jack, você tem algo a mais que eu gostaria de acrescentar? Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, que eu queria ver alguém que tivesse a coragem real de fazer um projeto Café Racer de verdade e um projeto de uma boba de verdade, que o cara chegasse aqui e falasse assim, ó, faça do jeito que você achar melhor, e ele não vai se arrepender em fazer esse projeto. Agora, tem que chegar aqui para fazer o projeto de verdade, não pegar um projeto e ficar, mas vou ficar com um banco só, como é que eu vou levar outra pessoa, quando eu for vender, quando eu for fazer isso, quando eu for fazer aquilo. Não, eu quero fazer um projeto de verdade, com tempo, paciência, para ele ficar 100% para mostrar como é meu trabalho realmente, porque muita gente chega aqui com um projeto e fica querendo alterar esse tipo de projeto e acaba às vezes o projeto não saindo tão bom quanto deveria ser. E quando vocês clientes vierem a mim para fazer serviço, não venha com tanta informação como se fosse querer me ensinar a fazer o serviço, porque se você vir até a mim e as pessoas lhe indicaram para chegar até a mim, é porque eu tenho condição de resolver seu problema. Não tente mexer em sua moto em casa vocês mesmos, porque eu já tive clientes e ainda continuo tendo clientes que quando chega a mim foi com problemas que ele causou. Às vezes ele quis desarmar a moto para pintar, e quando armou a moto não funcionava e viu uma lista de problemas, e ele acabou perdendo tempo mexendo na moto e gastando muito mais porque ele mesmo tentou mexer. Não adianta ficar vendo tutorial no YouTube, porque tem muito tutorial que é mentiroso, e não quer dizer que você vai ver um tutorial no YouTube, não significa que você vai conseguir fazer, porque tem coisas que se você comete erro, você acaba tendo muito prejuízo. Às vezes coisas mínimas, coisas bestas, acaba tendo um prejuízo muito grande, porque às vezes a pessoa quer economizar, então o barato vai sair caro, não tem jeito. E esse foi o bate-papo com o Jack Chan Custom. Se você quer ter acesso a novos vídeos, a novos podcasts, basta ativar o sininho, seguir o canal, que aí você vai poder acompanhar mais um 60 minutos ou menos. Um abraço e até a próxima.